Irmãos, boa noite. Quero lembrá-los que próximo domingo, 1º do mês, e como é tradição da nossa igreja, nós teremos a nossa ceia na parte da manhã. Quero lembrá-los isso, então não teremos a nossa EBD, e sim a nossa ceia. Você se organize para estarmos juntos aqui. E também quero avisar aí aos homens, essa quinta-feira é a última do mês, o nosso encontro não acontecerá aqui na igreja, vai acontecer na casa do irmão Reinaldo. Quem não souber onde é, pode me procurar ou procurá-lo ao final do culto para saber onde fica ali a residência dele. E nós vamos juntos ter um bom momento ali de comunhão, de reflexão nas Escrituras. Então você está convidado para estarmos ali. Dito isso, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes 2, mantenha aí o texto aberto. Semana passada, na mensagem que fala aí que nós vimos no final do capítulo 1, nós vimos que Salomão passou um bom tempo da sua vida investigando a questão do conhecimento. E ele tentou de todas as formas satisfazer o coração com o saber, com a sabedoria, com o conhecimento. Mas, desiludido, percebeu que isso não lhe deu aquilo que ele buscava. Pior, ele concluiu que aumentar o conhecimento também aumentava tristeza. E aí então ele decidiu conduzir mais um experimento na sua busca por sentido. Ele vai atrás de algo além daquilo que ele já tinha experimentado. E ele vai então investigar se, quem sabe, no prazer, na diversão, na beleza, ele conseguiria encontrar aquilo que ele tanto desejava. Salomão então tenta usar essas coisas como substitutos de Deus. E ele começa então o capítulo 2 dizendo, olha aí, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Salomão decide que vai preencher o seu tempo com alegria, com riso, com entretenimento. Quem sabe assim ele consiga abafar aquele som choroso que insiste em sair do coração e possa então desanuviar o peito. Eu, você, nós nos identificamos com isso porque a diversão é, sem dúvida nenhuma, grande parte da minha, da sua, das nossas vidas. Quantas vezes nós aturamos com dificuldade o dia de trabalho e o que nos faz sorrir é imaginar que no fim do expediente nós vamos no cinema. É quarta-feira, é dia da gente jogar bola, ou é dia da gente assistir o futebol, ou talvez a gente vá naquele dia sair com os amigos. No final do expediente a gente vai ver o nosso time na TV. No final daquele dia. Quantas vezes nós suportamos vários fardos e o que nos traz alívio é aquele momento em que a gente vai ali sentar no sofá, ver aquela série que a gente tanto gosta, apreciar aquele momento ali de
tranquilidade, de lazer. Quantas vezes a semana vai passando e nós nos alegramos com a perspectiva de que a sexta-feira está chegando. Você já ouviu falar em Henrique Madeirite? Influencer, que transformou lá os seus papos de bar num negócio altamente lucrativo. Henrique Madeirite se transformou no porta-voz de milhões de brasileiros. A gente vai suportando a semana até que chegou a sexta-feira. Sextou. É o que a humanidade quer, é o que a humanidade deseja. Para milhões e milhões de pessoas, parece que a única parte da vida que vale a pena é o entretenimento, é a diversão, é a alegria. Salomão diz: eu tentei esse caminho, eu busquei trilhar por esse caminho, de forma que ele então resolve se transformar num hedonista existencial. Ele tenta fazer da felicidade o propósito principal da sua vida. Ele disse comigo mesmo: eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Olha o que ele diz no verso 3. Resolvi no meu coração. Ou seja, ele está conversando com ele mesmo, ele está indagando com ele mesmo, onde é que ele vai encontrar o sentido da vida. E ele diz: tentei no conhecimento, busquei na sabedoria, mas isso não me satisfez, pelo contrário. Quanto mais conhecimento, mais tristeza. Então ele tenta um outro caminho. Alegria, hedonismo, prazer, entretenimento. O fim de semana que se aproxima. Quem fez, fez. Agora é a hora de se alegrar, de dar vazão a tudo aquilo que a gente almeja. Qual foi a conclusão que ele chegou? Olha o que ele diz. Mas também isso era vaidade. E aí ele dá alguns exemplos para provar a tese dele. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Ele tentou a comédia. Ele tentou um tipo de diversão que muitas pessoas usam para passar pela vida. E ele conclui que a vida não é uma piada. Quando se trata de compreender o sentido da nossa existência, ele diz: o riso não passa de um prazer inútil. O riso é bom, é muito bom, mas é vapor. Some rápido, acaba rápido, vai embora logo. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil agora. Quarta-feira já tem jogo. Daqui a pouco some. Depois do riso, Salomão diz, verso 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele tenta o álcool, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele pensou assim: vamos ver se o vinho resolve. Estou na busca pelo entretenimento, pelo prazer, pela alegria. O riso não resolveu. Quem sabe o vinho, o álcool? Um método extremamente popular ao longo dos anos, dos séculos, em todas as culturas, para tentar encontrar alegria na vida. Ou quem sabe para fugir dos problemas. Muitos tentam achar no álcool a solução para a inquietação do coração. O álcool se transforma num lubrificante das suas risadas. Quem sabe um gole vai resolver?
Quem sabe esse uísque, essa cerveja apaga aquelas vozes incômodas no meu coração? Quando você olha para as Escrituras, você encontra 5 usos legítimos do vinho: sacramental, na Santa Ceia; celebratório, conforme indicado no Salmo 104; para matar a sede, existem inúmeros textos bíblicos que falam disso; medicinal, quando Paulo lá instrui a Timóteo, 1 Timóteo 5, e para o uso da alegria, do prazer, João 2,10. Parábola, a história lá que Jesus multiplicou o vinho. Todos esses, segundo as Escrituras, são usos legítimos. Qual é o problema? Qual é o pecado? Onde está o erro? Embebedar os sentidos, aquilo que a Bíblia chama de dissolução. E é justamente isso que a maior parte das pessoas ao longo da história busca no vinho. Salomão diz, olha, provei dos melhores vinhos, comi as mais finas iguarias. Não resolveu. O buraco continua lá. O vazio continua sem ser preenchido. A alma continua latejando. Ele tentou, muitos tentaram, muitos tentam, nós tentamos, talvez não com vinho, mas com comida, com café gourmet, com sorvetes, churrascaria, podrão, pudim. A gente vai tentando preencher lá aquele vazio do coração. Loucura. Ele não parou por aí. Ele buscou outras alternativas. A partir do verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. O tamanho aqui das conquistas de Salomão pode ser percebido no fato de que tudo que ele menciona aqui está no plural. Obras, casas, vinhas, jardins, pomares, árvores frutíferas, açudes, servos, bois, ovelhas. O reino de Salomão era algo impressionante. Como nós vamos ver ano que vem, quando começarmos a estudar a vida de Salomão, nós vamos falar do encontro de Salomão com a rainha de Sabá. E vocês conhecem a história. Quando ela chega, ela diz, lá muito longe, naquela época, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha... Eu ouvi falar do seu reino e eu quis vir aqui ver. E diante de tudo que ela viu, você sabe o que ela disse. Salomão tentou, ele diz, empreendi grandes obras. Quem sabe, na quantidade de casas, na quantidade de pomares, de vinhas, de jardins. Salomão tentou construir um paraíso na terra. Nós também tentamos. Nós também tentamos criar algo duradouro que encha o nosso coração. Para alguns é a casa do sonho. Para outros é um corpo sarado. Existem aqueles que fazem da carreira profissional a sua busca. Querem ser chamados de mestres. Querem ser chamados de doutores. Querem ser chamados de reverendo.
de excelentíssimo. Vou buscar isso, até que as pessoas me chamem pelo meu título. Tem aqueles que o projeto de vida é uma família exemplar, filhos brilhantes, filhos inteligentes, filhos bem resolvidos, bem empregados. E tem aqueles cujos sonhos são mais singelos, são mais simples. Eu queria ter na vida um lugar de mato verde para plantar e para colher. Uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. É o projeto de vida dele. Seja qual for o projeto, o propósito de vida da pessoa é alcançar. Seja a casinha branca de varanda, sejam reinos. Salomão tentou, empreendia obras, e ele tentou. Ele tinha tempo, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele se envolve em construções, em agricultura, em pecuária, ele cria lá um clima artístico impressionante na sua casa. Ele faz tudo isso e ele tenta deixar um legado. Ele considera todas as obras que as mãos dele podiam realizar. Ele faz coisas impressionantes. E ele diz assim: é tudo fútil. Correr atrás do vento, fugacidade, vapor, vazio. Assim como ele, eu, você, nós, pode ser que a gente vá vivendo com a ilusão de que se nós conseguirmos alcançar aquele projeto de vida, a gente vai ser feliz. Sabe aquele sonho que você tem, junto com a sua esposa, junto com a sua família? Se a gente alcançar aquilo, nós vamos ser felizes. Se eu for um grande médico, se eu for um grande empresário, se eu for um grande influencer, se eu for um grande pai, se eu conseguir conquistar isso, se eu tiver aquilo, se eu morar no Leblon, de frente para o mar, trabalhar até 4 da tarde, eu correria no calçadão, ia aproveitar a brisa, ia ver o meu time no Maracanã todo fim de semana, aí eu ia ser feliz. Salomão diz assim: vaidade. Você acha que são essas coisas que vão preencher o seu coração? Eu tentei. Empreendi grandes obras. Tive vários projetos e consegui. Eu consegui colocar todos eles em prática. Sabe qual foi a conclusão? Sopro. Ainda na busca pelo prazer, Salomão diz que tem uma outra coisa que ele também tentou: o sexo, a satisfação que lhe faltava. Olha o que ele diz aí no verso 8: amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele se fartou de mulheres, de muitas mulheres. 1 Reis 11 diz que Salomão teve quantas? Você sabe disso. Concubinas, 300. Esposas, 700. E elas vinham das mais diversas regiões. Da África, da Ásia, de perto, de longe.
Ele não se privava de nada que os seus olhos queriam. E assim como o riso, assim como o álcool, assim como os projetos, ele imaginou que no sexo, na intensidade, na variedade e no prazer, ele conseguiria preencher a náusea da sua alma. Mas ele logo percebeu que se uma mulher não saciava o seu coração, não seriam 5, 50 ou 500 que iriam resolver. Quantos aqui já não pensaram da mesma forma que ele? Talvez seja isso que você esteja procurando hoje. Talvez seja isso que você esteja procurando ao consumir pornografia todos os dias. E a cada vez você precisa de um novo estímulo, porque o coração não se satisfaz. Talvez seja por isso que o seu coração o leva a uma vida promíscua, dormindo com várias pessoas. Ou talvez seja isso que você sonha em fazer, mas não tem coragem. Salomão foi por um caminho muito comum, mas muito comum nos nossos dias. Riso, bebida, grandes projetos, mulheres. Viu só? Olha quanto entretenimento que o tempo todo bate a nossa porta, seja nas redes sociais, seja na mídia, seja na televisão. Salomão diz: eu tentei tudo isso. E detalhe, regado com muita música. Ele diz aí no verso 8: provi-me de cantores e cantoras. Não deixava faltar. Todos nós já tentamos ou estamos nesse momento das nossas vidas buscando esse caminho que Salomão trilhou. Todos nós já tentamos ou estamos nesse momento das nossas vidas usando os prazeres, a diversão, o entretenimento para escapar da tristeza que é esse mundo, para tentar preencher aquele vazio que existe no nosso coração. E isso se mostra de inúmeras formas. Você fica chateado, vai lá e come aquele pote de sorvete sozinho. Isso é normal? Isso é normal? Você está querendo descontar a sua náusea onde? Você está incomodado e vai maratonar aquela série para não ter que lidar com aquele incômodo, para não ter que pensar naquela frustração. Você está triste e vai fazer compra, estourando o cartão, mas sai do shopping com aquele sorriso maravilhoso, que em breve, em muito breve, vai desaparecer. Apenas algumas distrações que a nossa sociedade diz que pode preencher o nosso vazio. Mas eu poderia aqui falar de muitas coisas, porque as possibilidades são infindáveis. Por exemplo, o mundo dos esportes é um universo de diversão. Você pode ali assistir torneio após torneio, mesa redonda após mesa redonda. Ou você pode ir lá na academia, malhar todo dia, ficar suado para deixar tudo durinho. Quem sabe assim o coração não fica quieto e a náusea existencial desaparece. A gente vai tentando. Aqui, ali, acolá. Um amigo fala que está gostando muito disso e aí você então tenta fazer aquilo. Os mais diversos tipos de diversão, hobbies, entretenimentos. Nós buscamos neles e achamos que são eles que vão preencher o nosso vazio. Salomão diz assim:
Olha, eu tentei. E garanto para você que você, na sua tentativa, não vai chegar nem perto de onde eu cheguei. Tentei o riso, tentei o álcool, tentei grandes projetos, tentei no sexo. Irmãos, o problema não é a diversão. O problema não são as coisas boas da vida. Como nós já vimos aqui, ouvimos aqui, em 2021 eu preguei aqui uma série de mensagens sobre as coisas da terra. O problema não são as coisas desse mundo. O problema não está no sexo, o problema não está nos grandes projetos, o problema não está no riso, o problema não está no álcool, o problema está onde? No fato daquilo que Paulo vai dizer quando ele escreve a Timóteo. Ele diz: Timóteo, os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,4. Os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O problema é que, assim como Salomão, nós buscamos encontrar sentido para as nossas vidas nessas coisas. E quando nós adotamos essa filosofia de vida, e quando nós achamos que são essas coisas que vão preencher o nosso vazio, nós vamos variando de fonte, nós vamos pulando de um lugar para o outro. A fonte da diversão só muda. A gente então só fica ali aumentando a dosagem. Seja a dosagem do álcool, seja a dosagem e a variedade do sexo, seja a dosagem do videogame, seja a dosagem do esporte, do sono, da comida. A gente só aumenta a dosagem, porque nós achamos que o sentido está ali. No prazer, na alegria, no entretenimento. E a gente fica então pulando de uma diversão para outra, de um hobby para o outro. E nós vamos nos afundando nessas coisas, sendo facilmente iludidos, acreditando que o vazio do coração não existe e que abafá-lo com alegria, com vinho, seja lá com o que for, vai resolver o problema. Séculos depois de Salomão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz assim: olha, nós aprendemos isso hoje aqui na IBD, que Corinto, o pessoal lá da Grécia, era uma sociedade terrível, que buscava o prazer o tempo todo. Quando Paulo escreve para aquele pessoal, Paulo diz assim: seria uma ótima opção, seria uma grande solução para as nossas vidas se esses prazeres fossem tudo que existe debaixo do sol. Se a vida se resumisse a tudo que existe debaixo do sol. Se a vida não vai além, se não existe vida acima do sol, de fato, a alegria, o riso, todos esses prazeres aí, eles são a escapatória. Mas Paulo diz assim: mas não acaba aqui. E se não acaba aqui, e se existe algo por vir, é porque esse algo por vir tem que trazer sentido para o que existe aqui. Aquilo que nós fazemos e buscamos aqui deve ser feito pautado naquilo que está por vir. Paulo disse isso tudo numa única frase. Ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo: se não há ressurreição, se não há uma vida no porvir, se não há uma vida além dessa, está certíssimo. Vamos nos entregar ao prazer, a tudo, e encontrar ou buscar nele o sentido para as nossas vidas,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos usufruir disso tudo agora. Só que você sabe que quando Paulo escreve ali, está falando de ressurreição, e ele diz, a vida não acaba aqui. Nós precisamos interpretar o que aqui acontece à luz de outro mundo. Após experimentar todos os prazeres que conseguiu experimentar, Salomão não ficou satisfeito. Na manhã seguinte, ainda sofrendo ali os efeitos da sua orgia de prazeres, cheio de ressaca, olha o que ele diz, verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão sopra a fumaça do seu cachimbo teológico no rosto do leitor e diz assim, vaidade, fugacidade. O prazer buscado como um fim em si mesmo não satisfaz a alma. E aí? Faz como? Imagina se a mensagem acaba aqui. Vamos orar e vamos embora. Desespero, né? Essa é a realidade de muita gente que não encontrou a outra parte da mensagem. Por não encontrar a outra parte da mensagem, a Valeuska se jogou do 17º andar. Por não encontrar a outra parte da mensagem, um dos mais brilhantes dentistas do nosso país se matou essa semana junto com a Valeuska. Por quê? Não tem sentido. Uma pessoa que não tinha nem 40 anos, famosa, conhecida, cheia de dinheiro, sem sentido para a vida. Vaidade e vaidade. Atleta campeã olímpica. Uma vida e uma carreira impressionante. 17º andar. Se a mensagem acaba aqui, para onde que nós vamos? Para o fundo do poço. O que a gente faz quando a gente tem tudo que a gente sempre sonhou e descobriu que aquilo que a gente sempre sonhou em ter não satisfez? Você sempre procurou alcançar aquilo, achando que era aquilo que traria sentido. Quando você chega lá, tem aquilo que você sempre desejou, você diz assim, não preencheu. Isso é loucura. Como nós temos visto, desde que começamos a estudar aqui Eclesiastes, essa é a didática de Salomão. Primeiro ele começa falando e mostrando que todas essas coisas por elas mesmas, elas não satisfazem. E Salomão vai nos mostrando que toda essa insatisfação visa levar o homem até Deus. Conduzir o homem de volta para Deus. Se todos os prazeres debaixo do sol não conseguem satisfazer as nossas almas, então nós precisamos olhar para algo que esteja acima do sol. Os nossos desejos não satisfeitos, eles nos dão a entender que nós fomos feitos para o prazer de Deus.
Se fôssemos capazes de encontrar satisfação duradoura nos prazeres terrenos, jamais reconheceríamos a nossa necessidade de Deus. Eu vou repetir. E se você não ouviu o que eu falei, preste atenção aqui. Se nós fôssemos capazes de encontrar satisfação duradoura nos prazeres desse mundo, nós nunca reconheceríamos a nossa necessidade de Deus. Porque nós ficaríamos satisfeitos com as coisas desse mundo e jamais buscaríamos o Criador. Estou bem aqui, estou satisfeito aqui, estou muito feliz aqui. E não iríamos atrás daquele que doou essas dádivas. No entanto, aquele que doou essas dádivas nos fez de tal forma que as dádivas, por elas mesmas, não podem preencher o nosso coração. Então, ele nos fez dessa forma. Você vai buscar lá, mas no fim da sua busca, você vai ver o vazio que está lá. E esse vazio é para fazer você voltar-se para mim. Essa é uma das principais razões por que Eclesiastes foi incluído na Bíblia. Esse livro está aqui para nos convencer a não amar o mundo ou viver nesse mundo em busca, em função, tão somente dos prazeres. Salomão não está aqui, de forma alguma, tentando nos desencorajar. Salomão não está aqui tentando nos deixar mais deprimidos. A intenção dele é nos mostrar que a sexta-feira à tarde, sem Deus, é vazio. A sexta-feira está aqui, a segunda está logo ali. E o buraco vai continuar. E você vai viver nesse ciclo, esperando a sexta, se arrastando. Então, quando nós buscamos nos prazeres desse mundo a resposta para o coração, na verdade, nós estamos apenas seguindo as pistas. Nós não estamos indo até o fim. Preste atenção nesse ponto. Vou repetir. Quando nós buscamos nos prazeres desse mundo a resposta para o coração, o que nós estamos fazendo, na verdade, é seguindo as pistas. Porque os prazeres desse mundo são pistas daquilo que é muito maior e daquilo que realmente pode preencher o nosso coração. Quando nós seguimos apenas os prazeres desse mundo, nós estamos tratando as placas da estrada como se elas fossem o destino final da viagem. Só que os prazeres desse mundo, eles são direcionamentos para que a gente consiga chegar lá, no nosso destino, que é o Criador. Coloquei aí no esboço o pensamento desse teólogo, D. White. Ele diz: toda beleza foi criada por Deus para conduzir os nossos afetos a Ele. É por isso que Ele fez os prazeres da beleza terrena tão fugazes, a fim de que do outro lado do prazer pudéssemos experimentar a maravilha, a adoração e a satisfação final em Deus. Outra voz, C.S. Lewis, e esse foi um dos teólogos do século passado que mais trataram dessa questão. Ele vai dizer: se as pessoas tivessem a capacidade de examinar o seu coração, saberiam que o que desejam é algo que não se pode obter nesse mundo. Há tantas coisas nesse mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez,
ou quando pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicarmos a um assunto que realmente nos empolga, tudo se resume a desejos que nenhum casamento, ou viagem, ou aprendizado pode realmente satisfazer. Havia algo a que nos agarrarmos no primeiro momento do desejo que simplesmente desvaneceu quando ele se tornou realidade. Pistas. Os prazeres são pistas de que existe algo maior, de que existe algo melhor, de que existe algo que de fato há de preencher o vazio do nosso coração. Falando dos caminhos do coração, para encontrar esse algo perdido, o escritor James White mostra como que os lugares onde nós achamos que estará o nosso descanso se mostram apenas paradas no caminho e sempre nos jogam para outra coisa. Olha o que ele diz, está aí. De fato, a estrada tem um jeito estranho de mostrar o que parece ser uma localidade final à distância, mas quando você chega lá, ela aponta para outra localidade além desta. Assim, bem quando você pensa que amizade, riqueza, família ou influência seria o destino final, você fica lá um tempo e o local começa a perder o brilho. O que antes o fascinava, e mesmo por um tempo parecia ser a sua razão para viver, já não funciona para você. Chega um ponto em que você finalmente será honesto consigo mesmo sobre esse desapontamento. E esse desapontamento vira desdém. E você mal pode esperar para ficar longe daquilo. Ou seja, não resolve. Não resolve. São pistas. Não é o destino final. E quando você trata dos prazeres como seu destino final, diz Salomão, o resultado é vazio. Buraco. Não tem jeito. Mas existem boas notícias, boas novas que nos vêm por causa daqueles que conseguem enxergar acima do sol. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos responde quem somos. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz porque nós fomos criados. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz para onde nós estamos indo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos proporciona paz, alegria, felicidade, satisfação. É o Evangelho de Jesus Cristo que permite a um homem dizer assim: posso ter uma Hilux ou posso andar de bicicleta para o serviço. Estou satisfeito. Posso ter a oportunidade e a capacidade, o recurso de viajar 2 vezes por ano para a Europa. Ou tudo que eu consigo é passar um fim de semana de janeiro em Lagoa de Cima. Estou feliz. Posso ter patrimônios e mais patrimônios. Ou posso viver numa casinha de 3 cômodos para eu, minha esposa e 4 filhos, alugada. Estou feliz. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser humilhado e exaltado. Posso ter a pobreza ou a riqueza? Qual é a conclusão que Paulo faz lá em Filipenses 3? Tudo posso naquele que me fortalece.
É Ele que me fortalece. É com Ele que eu encontro sentido para a escassez e para a fartura. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos traz alegria, satisfação, seja em que contexto de vida nós estivermos. Então eu quero dizer para você aqui, olhando no seu olho, sem apagar as luzes, sem musiquinha de fundo, bem direto aqui, ó. Se você se diz convertido, mas vive com a alma latejando, sem desfrutar de paz, você precisa se perguntar se você de fato entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos concede paz. Não importa qual seja a nossa situação. Tenha ou não tenha, eu sou feliz. Quando nós nos voltamos para Deus, acontece algo surpreendente. Os mesmos prazeres que no passado não conseguiam nos satisfazer, eles nos ajudam a encontrar uma alegria ainda maior na bondade de Deus. E isso jamais acontecerá se nós buscarmos o prazer como um fim em si mesmo. Isso jamais acontecerá se nós fizermos do prazer a principal paixão das nossas vidas. Mas acontecerá se nós recebermos cada prazer como dádiva de Deus. Ao contrário do que disse, acho que foi o Al Pacino, no Advogado do Diabo, Deus não é um estraga-prazeres. Ele não está tentando tirar a nossa alegria. Pelo contrário, quando você lê as Escrituras, o desejo do nosso Deus é que sejamos homens e mulheres alegres, felizes o tempo todo. São muitas as orientações das Escrituras que dizem: alegrai-vos. No entanto, Deus que nos criou, Ele sabe que não existe alegria fora dele. Não há possibilidade de prazer, de vida alegre com sentido fora dele. Quando você olha para as Escrituras, Deus é um Deus de prazer. Quando você olha as imagens que a Bíblia descreve do céu, é de um lugar que tem muitas coisas que irão nos dar prazer, alegria. No entanto, esses prazeres sem o Senhor são apenas pistas. Não satisfazem o nosso coração. Por isso, qualquer prazer legítimo que experimentamos é uma dádiva da bondade de Deus. Se a gente permanece nesse caminho, a gente chega naquele momento em que a gente vai poder dizer de todo o nosso coração: para nós, Ele é da vida o melhor. Nosso mover e existir, o paraíso aqui. Só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, o Rei, do mundo, a luz. Que isso seja verdade na minha, na sua, nas nossas vidas. Que para nós, Jesus Cristo seja da vida o melhor. Se alegre com a esposa que Deus lhe deu. Se alegre com os recursos que Deus lhe deu. Se alegre com a saúde que Deus lhe deu. Se alegre com todas as coisas excelentes que esse mundo tem a te oferecer. Mas jamais se esqueça que todas essas coisas são ferramentas para nos levar para o Senhor. Porque para nós Ele é
da vida, o melhor. Que assim seja, na minha, na sua, nas nossas vidas. Que jamais venhamos a nos esquecer dessa verdade. Ai de nós, se nós esquecermos. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o teu nome, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pelo privilégio de nos achegarmos aqui a este local e juntos, como família do Senhor, irmãos na fé, podermos nos assentar ao redor das Escrituras e sermos por ela iluminados, orientados. E, ó Deus, nós te pedimos que tudo isso que foi mencionado, tudo isso que foi anunciado e proclamado aqui, possa encontrar guarida no nosso coração. Possa, de fato, ó Deus, ser usado pelo Teu Santo Espírito para nos aproximar cada vez mais do Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós temos buscado nas dádivas o sentido da nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por invertermos a ordem. Perdoa-nos porque temos esquecido do Senhor na busca pelos prazeres. E o que fica, de fato, é a frustração, o vazio. Que esta mensagem sirva, ó Deus, para nos exortar, nos lembrar daquilo que muitos aqui podem ter esquecido. Que assim seja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.